Olá a todos, voltamos para o segundo episódio do Pode Esclarecer, dedicado aos direitos e dificuldades das pessoas com deficiência, e começamos logo com a questão que se deixou no ar no último episódio, que é o que é que as pessoas sem deficiência podem e devem fazer para além da terminologia, em termos de atitude perante as pessoas com deficiência. Eu aqui inverto um bocado a ordem e começo pela Catarina, uma vez que foi ela também que adiantou logo a questão no primeiro episódio. O que é que uma pessoa sem deficiência deve fazer para que, no fundo, como foi dito, que é o princípio da igualdade, neste caso, não é tratar todos por igual. Exatamente. Bom, eu acho que, eu costumo dizer muito isto nas minhas intervenções, eu acho que às vezes quando falamos deste tema, há muita gente que deve achar que tem que ir com um manual de instruções para interagir com uma pessoa com deficiência, de género, eu vou encontrar uma pessoa com deficiência, vou sacar do meu caderninho e vou ler as instruções para interagir com ela. E não é isso, mas existem coisas, existem Mas, determinadas... Catarina, deixe-me só fazer uma provocação, mas isto tem a ver com aquilo que também falámos no último episódio, que é aquela, eu diria, o engavetamento de todos nós, ou seja, Sem nós temos dúvida. 5 maneiras de ser feliz, Sim, 5 sim. maneiras de abrir a porta, 10 maneiras de ganhar dinheiro, como se isso Sim, fosse sim. assim. Peço É desculpa. verdade, não, sem dúvida. E eu acho efetivamente que com as pessoas com deficiência, porque há aqui várias coisas que nós temos que ter em questão. Em primeiro lugar, a pessoa com deficiência está muito, ainda está muito marginalizada e à parte da sociedade por muita gente. E isto é uma questão histórica, ou seja, durante muitos anos a pessoa com deficiência ou foi morta, ou foi escondida, ainda é hoje escondida por muitas famílias, e portanto não há um contacto tão frequente com pessoas com deficiência por parte da grande maioria da sociedade. Para além disso, acrescentando a isto o facto de muitas pessoas com deficiência que querem estar nas ruas, muitas vezes não poderem por falta de acessibilidade física, arquitetónica e às vezes também atitudinal e de oportunidades. Isto faz com que haja uma exclusão e uma marginalização da pessoa com deficiência da sociedade, e faz com que as pessoas sem deficiência, quando interagem muitas vezes a primeira vez com uma pessoa com deficiência, seja a primeira vez, passo a repetição, e não saibam muitas vezes o que fazer. E por isso é que eu acho importante falarmos sobre este assunto, porque se nós todos estivéssemos mais integrados uns com os outros, isto ia acabar por ser natural, ia deixar de ser uma questão. E eu acho que nós temos que começar a abordar a deficiência nessa perspectiva. Nós não podemos, e como no último episódio a Eliana disse muito bem, nós não podemos, ou seja, não podemos continuar a olhar para a pessoa com deficiência só num determinado dia ou só num determinado evento. Nós temos que começar a olhar para a pessoa com deficiência todos os dias e não apenas numa perspectiva de caridade e de solidariedade, também numa perspectiva, e muito numa perspectiva de cidadania e de cidadão que é. Mas, dizendo do que tenho reunido também de experiência de trabalhar com outras pessoas com deficiência, porque a deficiência não é só a deficiência motor ou a cadeira de rodas, como nós vemos muitas vezes no símbolo da pessoa com deficiência, mas, e falando também por mim que sou uma pessoa com deficiência, há várias coisas que mudam substancialmente o nosso dia-a-dia na interação com outras pessoas, nomeadamente o não agir com condescendência, com paternalismo ou com infantilização, ou seja, eu acho que o mais comum que fazem comigo é infantilizar-me em várias áreas, falar comigo como se eu fosse uma criança, e acredito que, por exemplo, a Eliana, como estava a dizer no último episódio, que nem 1 metro de gente é, portanto, isto a nível corpo, e eu tenho quase 1,80 m, mas estou sentada numa cadeira de rodas, mas isto, ou seja, com o corpo ainda é pior, porque eu também tenho uma amiga que tem osteogénese imperfeita e também sofre muito disso, que ela diz, eu sou muito pequenina, Catarina, portanto eu sofro o triplo que tu. Mas, portanto, a infantilização é muito comum, tratarem-nos como se fossem umas crianças, porque isto vem de uma ideia de que a pessoa com deficiência é incapaz, é inferior, é mais frágil, é mais dependente. Depois, a questão de a imposição de ajuda muito entre aspas, portanto isto também é uma coisa muito chata no nosso dia-a-dia, ou seja, o facto da pessoa sem deficiência assumir que nós precisamos sempre de ajuda. Eu já perdi a conta ao número de vezes que fui empurrada no meio da rua na minha cadeira de rodas, sendo que eu não pedi nada, e a pessoa achava que me estava a ajudar, sendo que eu não pedi ajuda nenhuma. Portanto, é muito importante Por distinguirmos exemplo, aqui... Catarina, era o que eu lhe ia perguntar, mas já respondeu, mas, por exemplo, se nós virmos uma pessoa cega a atravessar a estrada,
O que é que nós Sim. devemos fazer, por exemplo? Olha, o que já me disseram muitas pessoas cegas, não é, com quem trabalho, e a questão do cego e do invisual que falamos no último episódio é muito importante, porque eu também não sabia, só soube quando comecei a trabalhar com pessoas cegas, e o que me disseram foi que quando nós dizemos que algo é visual é porque estamos a ver, e quando estamos a dizer que uma pessoa é invisual é porque é invisível praticamente aos nossos olhos. E portanto, por isso é que eles preferem a terminologia cego, mas isto é só um à parte. O que me dizem é perceber se aquela pessoa está a atravessar a rua e está devidamente orientada, porque muitas pessoas cegas estão devidamente orientadas, ou com as suas bengalas, ou com os seus cães-guia. Portanto, se aparentemente não houver ali uma situação de perigo, não devemos fazer nada. Agora, obviamente, se a pessoa estiver numa situação de perigo, ou se nós acharmos que a pessoa está eventualmente a precisar de ajuda, porque pode acontecer, o ideal é chegarmos à beira da pessoa, identificarmos, do género, boa tarde, vi que pode estar a precisar de ajuda, precisa da minha ajuda, ouvir a resposta. Se a pessoa disser que não, nós devemos seguir a nossa vida, porque a pessoa está-nos a dizer que a sua autonomia, é muito importante garantir a autonomia da pessoa com deficiência, está a dizer que não precisa, e se ela disser que sim, fazer mais uma coisinha só, que é perguntar qual é a melhor forma que a podemos ajudar. Porque se há coisa que as pessoas cegas se queixam, é de alguém que lhes pega no braço e que as leva onde acham que elas querem ir. E, portanto, oferecer o braço, dizer como é que se pode ajudar, qual é a forma preferível, para onde é que aquela pessoa quer ir, isto é muito importante para garantir a autonomia da pessoa com deficiência em todos os âmbitos. Ok. E, Ana, quanto a esta situação enquanto psicóloga, como é que se deve falar, como é que se deve, porque muitas das vezes o que eu sinto nos diálogos das pessoas sem deficiência com as pessoas com deficiência é quase como se estivessem ali com medo de olhar, porque estão a ferir, porque estão a magoar. Eu agora não vou olhar porque vai achar que eu estou a olhar para ela porque ela tem uma deficiência. O que é que nós podemos fazer enquanto pessoas sem deficiência para que esta incomodidade na conversa, um pouco pegando nas palavras da Catarina, e eu recordo que de antes havia aqueles circos com aquelas pessoas que andavam por aí e que agora, felizmente, isso já não existe, mas ainda existe a ideia que perdoem-me a expressão, a sociedade às vezes parece que quer varrer para debaixo do tapete para não se incomodar. E como é que se combate esta incomodidade que, de facto, por mais que se diga ao contrário, existe e é preciso combatê-la? Concorda, Ana? Sim, sim, eu concordo plenamente e estava a ouvir a Catarina e concordo com tudo, até porque quando falámos neste tema, aquilo que eu tinha pensado para dizer, eu penso que a Catarina resumiu muito bem e é um bocadinho por aí. Eu aquilo, até como pessoa com deficiência e como psicóloga, acho que há duas coisas muito importantes. Uma que é a empatia e que nós não estamos de todo preparados e habituados a tê-la, que é um bocadinho colocar-nos no lugar do outro, não só na deficiência, seja na deficiência física, seja na deficiência mental, seja em qualquer problema que uma pessoa mesmo sem deficiência ultrapasse, a empatia ajudar-nos-ia muito a percebermos as situações que aquela pessoa enfrenta e dar-lhe um bocadinho mais de valor. E a outra coisa muito simples, tão simples quanto isto, é perguntar. Perguntar. E não inferir e não partir do pressuposto que aquilo que nós pensamos aplica-se àquela pessoa. O perguntar se uma pessoa invisual precisa de ajuda e não inferir que precisa e chegar lá e tomar essa decisão. O perguntar o que é que eu tenho, que problema é que eu tenho, e não me tratar como coitadinha, como se tivesse 10 anos, como se fosse incapaz, porque uma coisa que eu sempre achei e continuo ainda a achar é que é confundida muitas vezes, e não com isto quero dizer que se deva ter algum preconceito com a deficiência mental, mas é muitas vezes confundida também deficiência física com deficiência mental. Eu sinto muitas vezes que sou tratada como tendo deficiência mental e como estando incapaz, e apesar de eu ter uma incapacidade física total, eu sou muito dependente para qualquer atividade que eu faça,
mas tenho a minha autodeterminação. Eu sou pessoa, eu sou capaz de decidir aquilo que eu quero, aquilo que eu pretendo para a minha vida e no fundo, todos aqueles que me rodeiam estão habituados a perguntar-me o que é que eu quero, como é que eu quero. Apesar de eu não conseguir fazer, eu tenho a capacidade de dizer como quero que me façam. E mesmo no que refere à deficiência mental e aos problemas de saúde mental, que muito têm sido abordados, e agora com esta situação da pandemia Covid-19, é o deixarmos de ter o preconceito e ideias pré-concebidas do século passado e percebermos que independentemente de qualquer problema que a pessoa possa ter, por detrás do problema está com certeza uma pessoa que merece ser respeitada e merece ser ouvida. Eu colocaria, partindo da resposta da Ana, eu colocaria uma questão à Eliana que no fundo é uma decorrência do que foi dito, que é, por exemplo, se eu tiver à minha frente alguém com uma perna partida, eu pergunto-lhe porque é que a perna está partida. Como é que partiu a perna? Se eu tiver alguém com um olho negro, vou-lhe perguntar, em princípio, porque é que tem o olho negro. Se numa conversa com uma pessoa com deficiência, se tentar, diria eu, empático, tentar perceber o que aconteceu, que levou à deficiência, ou é preferível não falar do assunto, como às vezes nós notamos que as pessoas evitam falar da questão? Eu como dizia no episódio anterior, não tenho problema em falar, sou bastante comunicativa e gosto de observar as pessoas e a forma como interagem comigo. Eu não tenho problema em explicar. Aquilo que eu abomino e odeio, muito honestamente, é que me tratem por coitadinha, que parem no meio da rua e olhem para mim como se fosse uma aberração, prefiram comentários pouco agradáveis de ouvir, e que parem a ponto de não destruir. Portanto, eu prefiro que as pessoas se dirijam a mim e se têm uma dúvida, perguntem à pessoa que vai comigo, como já aconteceu inúmeras vezes, seja com os meus pais, seja com a minha irmã, que é mais nova do que eu e que é naturalmente mais alta, porque não tem a mesma deficiência que eu. Eu sou uma pessoa, tenho 32 anos, falo comigo. Aliás, qualquer pessoa, até mesmo uma pessoa surda muda, tem uma forma de comunicar. Lá está, é questão da empatia. Mas, Eliana, desculpe, era mais do que isso. Era, por exemplo, isso é o contacto ocasional. Eu estava a pensar, por exemplo, imagino que eu estou a almoçar consigo. O que é, imagino que eu faço aquilo que eu vejo muitas vezes, infelizmente, que é tentar não falar como se fosse era quase como ter, desculpe uma expressão, não tem nada a ver com a Eliana, mas o que às vezes eu sinto parece que temos uma coisa enorme entre nós, mas que não conseguimos abordá-la, não conseguimos falar. A questão que eu lhe coloco é, devo falar consigo sobre, por exemplo, a sua deficiência, ou por simplesmente não devo falar do tema e diria eu, pouco empático falar do tema? Eu pessoalmente não tenho problema em falar do meu problema. Claro que há limites, há uma questão daqui de intromissão na vida e na esfera da intimidade da pessoa. Claro, isso obviamente eu não me sinto à vontade para partilhar. Como é óbvio. Como é óbvio, não é? Claro. Mas já me fizeram questões até de for mais íntimo e privado, no que diz respeito à forma como eu estou com o meu companheiro ou não. Isso de facto já é muito interessante. Claro. E roça, enfim, nem quero entrar por aí. Agora, a questão de, eu também entendo e assumo, e a responsabilidade de ter esse papel também desmistificado. Por outro lado, é nada que não se saiba. E isso vai ser responsabilidade. E é uma responsabilidade. Por exemplo, em diversas situações na rua, normalmente são as crianças que fazem a primeira abordagem. E os pais ficam muito aflitos. E pedem desculpa, e ai meu Deus, e agora não tem que ser a criança ter curiosidade. Se calhar de uma forma mais genuína, sem aqueles preconceitos e aqueles escudos. E conceitos isso é normal. E acho que, lá está, falando dos assuntos, também as pessoas conseguem perceber, e lá está, nós temos este papel, não educativo, mas para as pessoas perceberem, descomplicar
situação da deficiência, eu não tenho qualquer problema, ao por mim, de explicar especificamente a minha deficiência. A maior parte das pessoas, enfim, não tem noção, isto tem a ver também com a questão da empatia. Pode ser a qualquer pessoa, partir uma perna, ficar incapacitada momentaneamente. Todos nós envelhecemos e, a dada altura da nossa vida, ficamos, se calhar, com uma mobilidade ou mais condicionada ou eventualmente com demência e, portanto, as pessoas tentam esconder a questão da incapacidade, ou seja, não se deve ocultar ou não falar da questão. É importante perguntar, como eu disse, não tem problema algum em explicar. Tendo os limites normais, isso é invadir a esfera da vida privada das pessoas. Não sei se me consegui expressar da forma mais correta. Eu não sei se posso interromper. Claro que sim, para acrescentar uma coisa. Nós na psicologia costumamos falar muito na conspiração do silêncio. Isso sim incomoda. Incomoda sim eu sentir que a outra pessoa tem algo que quer até saber e não me pergunta, porque está com medo que isso me vá fragilizar. Eu não sou frágil a esse ponto, ou seja, eu acho que isto é uma questão de normalizar e não complicar. Porque assim, todas as pessoas têm problemas. Eu posso, por exemplo, perguntar-lhe assim, que não tem qualquer deficiência e que eu sei que está a passar um problema de vida complicado, por exemplo, e eu ter curiosidade e perguntar, olha, mas está-se a passar alguma coisa consigo? Quer falar sobre isso? O que é que está a passar? Assim como outra pessoa que não tem deficiência me pergunta a mim o que é que se passou, o que é que me aconteceu. Eu acho que é assim, há perguntas e perguntas. E eu, se não quiser responder, eu vou dizer, olha, peço desculpa, mas eu não quero responder a isso. Mas prefiro que a pessoa me pergunte e eu perceba que há genuinamente o interesse daquele lado em perceber o que é que se passou comigo e de forma, se calhar, a compreender também como é que pode lidar comigo e em que é que a pessoa me pode ajudar. Claro que há outras perguntas, por exemplo, do foro íntimo, mas isso, seja pessoas com deficiência ou pessoas sem deficiência, são perguntas do foro íntimo. Claro. É óbvio que a pessoa tem o direito a responder ou não responder, mas aplica-se normal e eu acho que é uma questão de normalizar e não complicar e é Ou seja, preferível... fazer uma conversa com qualquer outra pessoa, com ou sem deficiência, e tendo os mesmos temas que não podem ser falados por um motivo ou por outro, ou que não devem ser falados, sem qualquer limitação. Desmistificar. Sim, eu acho que é uma questão de pensarmos assim. Se eu tiver um amigo ou uma pessoa próxima de mim que esteja a passar por uma situação, ou que eu até esteja curiosa em perceber o que é que está a passar, e eu perceba que com aquela pergunta eu posso ajudar, ou pelo menos dar alguma abertura que a pessoa saiba que, se quiser, pode falar comigo, eu vou fazê-lo. Portanto, isto não se trata de uma questão de deficiência, é uma questão de humanidade e é uma questão de empatia. E bom senso também. Lá está, e é uma questão de bom senso. Catarina, eu acho pode romper, claro. Sim, eu queria também completar, porque eu concordo plenamente, mas eu acho que aqui há uma questão também importante e eu senti muito isto porque eu tornei-me uma pessoa com deficiência aos 27 anos. Ou seja, durante 27 anos eu vivi sem uma deficiência e para mim é extremamente claro a forma invasiva como hoje em dia abordam a minha vida. Ou seja, a mim incomoda-me que o facto de eu me apresentar num sítio dê legitimidade à pessoa que me conhece ali, passado um minuto, de perguntar o que é que me aconteceu. E eu não tenho problema nenhum em contar, estou super bem resolvida. Ou seja, eu acho que se eu estou a almoçar com vocês, eventualmente, se calhar vai surgir na mesa, olha Catarina, e tu, a tua deficiência foi um acidente? Porque é um ambiente propício, já temos ali uma confiança, já falamos de várias coisas e isso é mais uma coisa. Agora, pararem-me no meio da rua ou eu ir a uma entrevista de emprego, por exemplo, como nunca aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas, e estamos ali para falar do meu trabalho, de como eu vou aportar valor àquela empresa, e o entrevistador, por pura curiosidade, pergunta o que é que me aconteceu, e eu aí acho que entramos na esfera que é uma coisa que eu sinto muito enquanto pessoa com deficiência, de haver quase uma legitimação
da invasão da nossa privacidade simplesmente porque nós existimos, sendo que o que me aconteceu faz parte da minha privacidade. Eu estou completamente à vontade para contar, não tenho problema nenhum, mas acho que depende sempre do contexto, como tivemos muito aqui a fazer. A questão de já me pararam no meio da rua, o senhor já me parou no meio da rua e perguntou-me se eu tinha tido um acidente, ou se eu ia voltar a andar. Quer dizer, nós não fazemos isto com mais ninguém. Assim, sem mais. Sim, sem mais. Isto aconteceu-me. Portanto, quer dizer, isto é um bocado complicado, não é? O que me apetece ali não é dizer, olha, meu senhor, vou-lhe responder com muita calma do que me aconteceu porque estou super bem resolvida. É tipo, porque é que me está a ter esta invasão, não é? E o que é que tem a ver com isso? E o que é que tem a ver com isso? E isto acontece muitas vezes. E gostava também só de dizer mais uma coisa que há bocado não quis interromper a Ana, mas ela tocou aqui Mas, no... Catarina, a Ana e a Liana podem se interromper mutuamente. Isto não há boa. aqui nenhum. Mas pronto, isto é... não. Não. Isto não é estanque. Sim. Ou seja, isto pretende que seja uma conversa Claro. entre 4 pessoas. Sim. Portanto... É só porque há bocado a Ana tocou num ponto que eu também falo muito e eu gostava mesmo, porque eu acho que aí também reside grande parte da nossa discriminação e de toda a opressão que nós vivemos no nosso dia-a-dia, que é a diferença entre independência e autonomia. As pessoas não entendem que a pessoa com deficiência muitas vezes não é independente, não consegue fazer as suas coisas de forma independente, mas tem que ser autónoma. Eu posso só mexer os meus olhos, não mexer mais nada, ser dependente em tudo na minha vida, mas eu tenho o direito enquanto cidadão, e é por isso que se luta também os movimentos para a vida independente e tudo mais, para garantir a minha autonomia. Eu não me consigo vestir sozinha, mas eu tenho o direito de dizer se quero ir de vermelho, de laranja ou de verde. Eu não me consigo deitar sozinha, preciso de um assistente pessoal para me deitar, por exemplo, vamos dar este exemplo, mas eu tenho o direito de saber se quero sair à noite com os meus amigos e chegar a casa às 3 da manhã e deitar-me às 3 da manhã. Portanto, é muito diferente. E o que eu acho é que a sociedade constantemente tira a autonomia e a autodeterminação da pessoa com deficiência. E nós temos que estar sempre a lutar Mas como é que tira? Como é que tira, já agora? Tira porque o facto de uma pessoa ser dependente para alguma tarefa, em muitas situações, e é por isso que se luta pela figura formal do assistente pessoal, em vez de ser um cuidador informal, que muitas vezes, porque são as pessoas que fazem a atividade, imagine que eu não consigo beber água. A pessoa, há muito este poder de eu não ter autonomia de saber quando é que eu quero beber água. Ai, não consegues beber água sozinha, então vais beber água quando eu quiser. Ou não consegues ter, portanto, ir para o trabalho sozinha, então não vais trabalhar, porque nós não te podemos... Ou seja, há muito esta questão de, se tu não consegues fazer sozinho, então vais fazer quando nós quisermos. E eu, felizmente, sou completamente independente na minha casa, por exemplo, mas tenho muitos amigos que durante muitos anos tiveram que lutar pela sua autonomia, porque eles vão ser para sempre dependentes, mas têm que ser autónomos. Isto é muito importante pensarmos nisto. Mas quando falam em assistente pessoal e cuidador, qual é que é a diferença? A diferença, Diga. segundo o que se tenta lutar, e nomeadamente no movimento de apoio à vida independente, é formalizar uma figura de assistente pessoal que será pago, e que é pago, e em muitos países da Europa já é, portanto, é uma figura fornecida até a nível, pelo Estado, pelo menos o vencimento para pagar ao assistente pessoal, uma pessoa paga, formal, que vai desempenhar uma tarefa, que é ser o assistente pessoal da pessoa com deficiência, e que garante, ou seja, como aquela pessoa, o facto daquela pessoa estar formada e estar a ser paga, garante que a pessoa entende que está a desempenhar um trabalho, e que se está a desempenhar um trabalho, a pessoa com deficiência é, naquele caso, autónoma nas decisões que ela quer que o assistente pessoal faça por ela. E isto muitas vezes não quer dizer que não aconteça com cuidadores, porque acontece, cuidadores mais informais, que muitas vezes são a família, mas o risco de não acontecer é muito superior, porque muitas vezes o cuidador informal a pessoa sente-se um peso, sente que não pode pedir mais, sente que às 10 da noite tem que estar na cama porque não vai obrigar o pai a deitá-lo às 3 da manhã, portanto, tudo isto é muito importante nós distinguirmos, e esta figura de assistente pessoal tem que ser, e há um projeto piloto em Portugal, que já há muita gente... Pronto, eu tenho um assistente então pessoal. a Ana pode falar muito melhor que eu sobre este assunto. Ana? Sim, eu tenho um assistente pessoal e o assistente pessoal responde a mim e não a qualquer familiar meu. A ideia do projeto é a autodeterminação da pessoa. Isto é, a pessoa é que gera o seu assistente pessoal e não qualquer familiar que esteja a viver connosco. Uhum.
E o assistente pessoal assume um contrato connosco e todas as atividades e todas as tarefas e todos os cuidados que sejam necessários, o assistente pessoal aceita fazê-los num determinado horário. Se por nós. me permitem Diga, acrescentar, Eliana. peço Claro, desculpa, claro. a propósito e corroboro tudo aquilo que foi dito, a questão da autonomia, e as minhas colegas de painel provavelmente tiveram ou passaram por situações idênticas, que é quase como que nos obrigar a mendigar. Eu não tenho que mendigar para me sentir uma pessoa de forma autónoma. E há uma certa, não só a nível relacional, mas também a nível institucional. E falo agora especificamente dos apoios técnicos, para termos para ter uma cadeira de rodas, para termos um carro adaptado. Temos que esperar imenso tempo. Há uma pressão enorme para nos dissuadir e desistir daquilo que é nosso por direito. Eu não estou a exigir uma coisa só porque sim. Eu quero ter uma vida autónoma. Como as minhas colegas disseram, não quero ser um peso para a minha família. A minha família também tem direito à vida de forma livre e independente. E, portanto, se há mecanismos, se o Estado oferece mecanismos para o efeito, há um procedimento para os requerer. O problema é a execuibilidade e a forma como nos tratam. É quase que andarmos a mendigar por uma coisa. Eliana, eu deixaria essa temática, se calhar, para o próximo episódio, porque, de facto, vocês são excelentes conversadoras e já vamos quase com meia hora neste episódio. Vamos interromper agora e continuaremos no próximo episódio. É sempre um gosto falar convosco. Espero que continuem connosco, que vejam o próximo episódio do nosso podcast. Vamos continuar a falar agora sobre como exercer os direitos que são atribuídos legalmente, a tal legislação bonita que existe, às pessoas com deficiência, como é que vamos tornar efetiva essa legislação e o que é que nós podemos, enquanto sociedade, fazer para que deixemos de estar naquele comportamento de incomodidade perante as pessoas com deficiência e sermos, efetivamente, atores de uma mudança que se pretende que seja realizada. Até ao próximo episódio.